Inflação e crescimento econômico. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor Carlos Eduardo Freitas, ele é ex-diretor do Banco Central do Brasil. Participa dessa entrevista Fábio Guimarães, jornalista. Professor, queria pegar um pouquinho a questão da indexação, né, da economia. O ex-ministro Delfim Neto está dizendo que nós perdemos a hora de fazer toda aquela desindexação da economia, enquanto estávamos com a inflação no centro da meta de 4,5%, e que agora é um pouco tarde para a gente pensar em desindexar. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, agora de jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Nem pensar. É só o governo falar que pensou nisso, já a indexação... Aumenta a expectativa. Aumenta a inércia. A inércia. Agora, o ministro diz, ele tem uma certa razão, nós temos uma fase de mais estabilidade monetária, talvez pudéssemos ter aproveitado para tirar alguma indexação formal. Isso não obstante, me parece que 4,5% ainda é uma inflação muito alta para tirar a indexação. Eu acho que o governo não tirou, menos porque perdeu uma chance de gol, do que porque, de fato, estava alta ainda. Ele não tinha ambiente, quer dizer, ele poderia acabar se prejudicando. Inflação é uma coisa que mexe com as pessoas, mexe com a humanidade há muitos séculos. E é um problema complicado de se conter. Mas eu acho que não. Mas lá para frente nós teremos essa oportunidade, o senhor acha? Ainda no governo Dilma, de fazer essa desindexação? Olha, ela teve uma chance muito grande. Agora, ela perdeu já uns 4 meses. Quer dizer, daqui a pouco, se continuar assim, ela pode ter que começar a correr atrás do prejuízo. Vai chegar no segundo tempo, perdendo de 2-0, aí vai ter que correr atrás do prejuízo, vai ficar ruim. Porque no final do jogo, a gente viu o problema que aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso. Ele fez um primeiro mandato, que foi tudo bem, colocou o conflito distributivo no balanço de pagamentos, etc., fixou a taxa de câmbio. Só quando chegou no segundo mandato, não teve jeito. Aí teve que correr atrás do prejuízo, literalmente. Ou seja, fez tudo o que devia ter feito no primeiro mandato. Quer dizer, inverter Maquiavel nem sempre é uma boa coisa, né? Então, talvez fosse melhor ela cuidar disso agora, que tem um capital político importante, para que em 2013, 2014, a economia pudesse estar andando aí num alegro, crescendo, com baixa inflação, que chegar lá na frente, ela vai ficar num andante. Agora, já que o senhor falou aí no governo Fernando Henrique, falou da presidenta Dilma, e aí entre os dois nós tivemos aí 8 anos de governo Lula. O senhor acha que essa mudança, 4 meses de governo da presidenta Dilma em relação a esses números da inflação, há alguma desconfiança dos agentes econômicos? Como é que o senhor coloca esse novo governo em relação ao combate da inflação? Tem alguma coisa que a gente poderia fazer uma relação, novo governo, números da inflação, ou o presidente é uma coisa, o presidente do Banco Central é outra? Não, o presidente do Banco Central é o presidente da República. Quer dizer, eu nunca vi presidente do Banco Central da oposição. Isso não existe. Teve na Argentina e derrubaram, né? E derrubaram. Ele tentou fazer oposição à presidente e a presidenta o derrubou. Então, não existe isso. Quer dizer, o presidente do Banco Central é um servidor público, um ministro de Estado, que está vinculado, está, digamos, integrado na política econômica que é definida pelo maestro. Ele é um primeiro violino, mas ele não é um maestro. Então, a diferença que eu vejo é que o presidente Lula aplicou Maquiavel perfeitamente. Quer dizer, ele fez 2003 e 2004 um ajuste forte. E entrou em 2006 com a economia num alegro majestoso e foi para a reeleição e assim continuou. Quer dizer, ele não deixou para fazer isso. A presidenta, ela está seguindo mais na linha do presidente Fernando Henrique. Ela está fazendo um início de mandato muito bom, porque a economia vem bem, né? O rendimento médio real está estável, os assalariados em R$ 1.500 por mês, o desemprego está caindo, o número de pessoas empregadas subindo, produção industrial subindo. Se atrapalham com essa questão do câmbio, mas isso, a meu ver, é um problema estrutural. Não tem muito a ver tem a ver com taxa de câmbio, mas não corrige com taxa de câmbio, não. Isso é um problema mais estrutural. Então ela não está tomando, preferiu adotar
a orientação gradualista, aquela que o presidente do Banco Central está procurando seguir. A opção gradualista, né, ela pode ter sucesso? Pode. É possível? É. O que é que o senhor chama exatamente de opção gradualista? Não fazer o ajuste, não criar uma crise de ajustamento. Ou seja, reduzir o andamento da economia apenas para igualar o que a economia anda objetivamente com o que seria o seu potencial. O tratamento mais forte, que chama-se tratamento de choque, é quando o governo maneja os seus instrumentos de política monetária, taxa de juros e fiscais, superávit primário, para trazer o andamento da economia transitoriamente abaixo do seu potencial. Para quê? Para frustrar a indexação e para neutralizar os choques de oferta. Então, com isso, quando a inércia cai, quer dizer, a realimentação inflacionária cai, paulatinamente o governo pode ir soltando a economia de novo até ela encontrar o seu nível potencial. Isso envolve uma crise de ajustamento? Envolve. Envolve um período de transição onde o produto interno bruto cresce menos do que seu potencial. O desemprego sobe, os salários caem. Isso ocorre. Só que isso é um período transitório. Quando se estabiliza, se volta a ter uma inércia baixa e os choques estão dominados, a economia volta a crescer e crescer com estabilidade. O que alimenta a inflação é o conflito distributivo via inércia. Então, a presidente, eu acho que ela mudou de fato, ela mudou não a partitura, mas ela mudou o tom, ela mudou o arranjo da música. Ela está com um arranjo da música diferente do arranjo do presidente Lula. Quando houve a crise de 2008, né, a crise provocada lá pelo subprime, lá pelo mercado americano de imóveis, houve realmente um problema de que os governos entenderam que naquele momento todo mundo tinha que aumentar a sua demanda. E o Brasil também fez isso, provocou um excesso de demanda. Agora, uma das críticas que se faz ao governo é que as medidas anticíclicas adotadas para garantir a recuperação do ano seguinte, 2009, quer dizer, foram medidas que depois o governo se sentiu com dificuldade de voltar ao patamar de antes da crise. Houve isso? Existe essa crítica. Essa crítica ela pode até ter um certo fundo de verdade, de veracidade, vamos dizer, de substância. Agora, eu não acho que se possa atribuir as atuais pressões inflacionárias que nós estamos sentindo a um excesso de demanda. Houve, o governo deu... Ou seja, o governo gastou muito, o que se diz assim, o governo gastou muito naquele período e agora não pode reduzir os gastos. Ele gastou de fato e reduziu. Isso pressiona a inflação. Ele gastou, se você computar a coisa do transferência de recursos para o BNDES, nós tivemos o déficit primário, na verdade, em 2010. Então, a coisa foi um pouco mais grave do que as contas do governo apresentam. Em 2011, o superávit primário vai ser menor do que esses 117 bilhões de reais. Até porque tem 55 bilhões para o BNDES. Mas houve um impulso, o governo retirou algumas coisas, mas não me parece que seja isso, porque se nós pegarmos o período de 7 anos, que vai de 2004 a 2010, nós vamos ver que o crescimento médio do produto interno bruto nesse período foi de 4,4%, enquanto a inflação média foi de cerca de 5,3%. Ora, é muita inflação para pouco produto. Então, quando se olha esses números, são um pouco paradoxais. Quer dizer, ou o nosso crescimento potencial é muito baixo, coisa que eu não acho que seja, porque nós tivemos ganhos muito fortes de relações de troca ao longo da última década. E o que os economistas hoje calculam, a profissão mais ou menos, tem como razoável um produto potencial crescendo aí entre 3,5% e 4% ao ano. Os mais pessimistas falam em 3,5%, os mais otimistas falam em 4%. Então, no máximo, e alguns falam em 4,5%, no máximo nós poderíamos estar falando aí de um excesso de demanda de 0,5%, meio ponto de percentagem do PIB. O que não faz uma inflação toda desse tamanho. Agora coloca a economia rodando alto. Ela não é um excesso de demanda se houve
ele foi moderado, mas ele coloca a economia agitada, rodando alto. A economia agitada, rodando alto, com uma inércia forte num período de choque, aí o choque traz o choque de aumento de preços. Aí vem a tentativa de todo mundo todos os atores recomporem a sua posição. Se a economia está rodando alto, o mercado homologa isso. Aí a inflação sobe. A inflação sobe, o chamado a realimentação inflacionária também sobe. Ou seja, você estava realimentando 80% da inflação passada, começa a realimentar 85%, 86%, 88%. Então, então, a meu ver, é necessário um corte de demanda, uma crise de ajustamento, não porque a inflação seja tão originária de excesso de demanda, mas é para cortar, para ter uma cirurgia para cortar a indexação, botar a indexação para baixo e para absorver os choques. O remédio é o mesmo, mas tratando problemas um pouco distintos. Com relação a investimento, conter a demanda, dizer para o cidadão, não, você vai investir, mas os investimentos estão se perdendo para a inflação. Né? Esses números, como é que o consumidor... Não, porque o Banco Central, inclusive, o governo adotou uma tentativa de fazer esse ajuste fino da demanda, encarecendo a tomada de empréstimos, aumento de compulsórios, exigências de capital mínimo, etc., etc. Mas não estimulando o poupador. Então, a brecha entre o custo de tomar um empréstimo e a remuneração do aplicador aumentou. Então, esse estilo com as chamadas medidas macroprudenciais, ela atrapalha o tomador de empréstimo, mas ela não estimula o poupador. Então, de fato, o cidadão, de repente, é melhor ele gastar antes que o preço suba do que ficar numa poupança que ele está pensando. Se ele aplicar na poupança hoje, se você pegar, anualizar a inflação ele está perdendo. De 3,23, ele está perdendo. Né? Ele hoje... cobre a inflação. Né? Ele tem uma inflação, se você anualizar essa inflação do quadrimestre, de 3,23%, dá 10% ao ano. Ele vai aplicar na poupança, receber quanto? 6,5%? Então, ele está perdendo... Ele está perdendo dinheiro. Então, é melhor. Mesma coisa o comerciante ou o industrial. Vale mais a pena investir no estoque, que vai ser remarcado, do que ganhar o juro da aplicação. Então, o capital de giro dele, dívida está mais caro, mas o próprio capital de giro próprio é melhor ele aplicar no negócio dele do que... Então, isso alimenta a demanda. Quer dizer, é por isso que é necessário subir a taxa de juros básica, a taxa de juros Selic. Que ela dá dois recados ao mesmo tempo. Quer dizer, não fique... pague suas dívidas e poupe mais. Não invista em bens. Sim, mas o que a gente pode dizer? Porque, por exemplo, o Copom aumentou para 12% ao ano a última taxa básica de juros, a Selic, né? Quer dizer, o que a gente pode dizer com relação, principalmente, à eficácia dessa medida? Quer dizer, é melhor você seguir nesse caminho da taxa básica de juros aumentando ou partir mais para as macroprudenciais, restringindo o crédito, mexendo em prazo, coisa desse tipo? Essas medidas macroprudenciais, elas são mais prudenciais, elas são importantes. Perdão, essa discussão surgiu com o estouro da bolha do subprime nos Estados Unidos. Então, uma das acusações feitas ao ex-presidente do Banco Central americano, economista Alan Greenspan, foi que ele manteve durante muito tempo uma taxa de juros muito baixa. Artificialmente. De 1%. Né? Não artificialmente, porque ele tinha a China, que exportava barato para a economia americana, comprava os títulos e esterilizava, quer dizer, fazia o serviço completo para ele. Então, era muito bom, quer dizer, ele tinha a inflação baixa, quase zero, uma vida muito boa, financiada pelo chinês, pela poupança chinesa, só que isso durou um tempo, mas não durou toda a vida. Então, surgiu uma crítica, quer dizer, se ele devia ter subido a taxa de juros. E a discussão aí é a seguinte, para resumir. Se o governo sobe a taxa de juros, se o Banco Central sobe a taxa de juros, ele ataca toda a economia. Os setores que estão sujeitos à bolha e os que não estão sujeitos à bolha. É uma medicação cega.
Então, a ideia da medida macroprudencial é fazer uma medicação inteligente. Ela vai atacar os setores que estão, de fato, criando bolha. Agora, isso colabora, vamos dizer assim, colateralmente, dá um efeito colateral positivo para ajudar a baixar a inflação? Dá. Né? Ela é um coadjuvante relevante, mas ela não é a medida principal, ela pega aqueles pontos. A taxa de juros tem que ser usada, porque aí, com a taxa de juros, eu não estou querendo apenas conter uma bolha. Também estou, mas não é só isso. Eu estou querendo fazer um pouco mais, eu estou querendo baixar a inflação, eu estou querendo atingir o coeficiente de realimentação. Estou querendo baixar o coeficiente de realimentação, submeter as empresas, os sindicatos de trabalhadores, etc., à decepção de mercado. Você quer ter um aumento de salário, também você vai ter, só que você não vai ter emprego. Professor, explica melhor essa questão da inércia, né? Porque nós realmente vira e volta, desde a época do Dias Leite, professor Dias Leite, Mário Henrique Simons, essa coisa vai e vem, né? Como é que a gente pode, qual é o melhor momento de se atacar a inércia, quer dizer, evitar que a inflação passada vire inflação futura? Olha, a inércia, ela tem que morrer de morte morrida. Você não consegue matar a inércia. É claro que você consegue eliminar da legislação alguns elementos, digamos, desinstitucionalizar a inércia, tirar alguns elementos de um arcabouço, de uma moldura institucional. Isso você consegue quando a inflação é absolutamente irrelevante no cálculo econômico das pessoas, das empresas, das indústrias, do comércio, etc. Isso seria uma taxa de quanto? Uma taxa de 2,5% ao ano, no máximo 3%, seria uma taxa que, mantida ao longo do tempo, as pessoas não esquecem da inflação. A inflação sai do cálculo econômico. Porque 2 a 3% de inflação significa coisas muito encapsuladas. Não afetam o meu organismo como um todo. Né? E aí, tem que ser por um longo prazo para esse efeito. Tanto que nós nunca fizemos. Nós nunca fizemos. O professor Delfino disse, bom, mas podíamos ter uma oportunidade. Talvez tenhamos perdido a oportunidade. Eu não sei. Nunca fizemos, que a nossa inflação, de fato, a nossa estabilidade monetária, sempre foi uma estabilidade monetária mais ou menos. Quer dizer, era uma boa, etc., para a nossa vida pregressa, etc., mas podia ser melhor. Podia ser melhor. Mas, em suma, eu acho que a indexação ela morrerá a longo prazo na medida em que desaparece a inflação. O problema... Não é o contrário. Primeiro não é o contrário. Primeiro acaba com a inércia, para depois acabar com a inflação. Se houver uma tentativa de acabar com a inércia fica pior. A inflação elevada fica pior. Ela fica pior. Se fizer isso hoje, pensar nisso hoje, se as pessoas acham que o governo está pensando nisso, piora. No próximo bloco, a política cambial e a inflação. Não perca, aguarde.